Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E um dos últimos vídeos eu comentei a questão de poupança, né? Eu tava ali vendo o planner novo que eu comprei e apareceu a questão, né, da organização financeira. Tinha ali a questão da poupança. Eu falei, gente, não coloco dinheiro na poupança não. E aí resolvi então comentar um pouquinho, né, sobre esse meu relacionamento com dinheiro. Se vocês quiserem, conte um pouco mais de detalhes, né, de como eu organizo minha vida financeira, vocês comentem aqui embaixo. Porém, eu acho que, né, antes da gente chegar nesse assunto, a gente precisa entender um pouquinho sobre como é esse meu relacionamento com o dinheiro, assim, pensando, né, desde criança. E aí, né, questão hoje, né, de como eu me organizo para fazer todo sentido. Então, para começar, eu tive ali uma infância muito simples, né? Meus pais se casaram muito novos, minha mãe estava no ensino médio ainda, estava no terceiro ano do ensino médio, ela engravidou no terceiro ano do ensino médio de mim. Meu pai estava no último ano de faculdade e principalmente meu pai, né? Ele veio de uma família muito simples, uma família muito trabalhadora, o pai dele trabalhando como advogado para manter ali toda a família. A minha avó trabalhou a vida inteira como professora, né? Naquela loucura que vocês veem em um pouquinho da minha vida, né? De muitas aulas e às vezes dando aula de manhã à tarde, à noite tem que arrumar. Então a minha avó também teve toda essa dinâmica para conseguir ali manter. E quando meu pai foi fazer faculdade, não tinha ali condições, ele então fez um monte de coisa, trabalhou como professor de inglês, foi, né, viveu durante a faculdade inteira em república para conseguir, né, manter ali. Já minha mãe, ela já tinha condições melhores, mas acabou que, assim, quando eles decidiram se casar, se juntar, teve toda uma dinâmica ali de vamos começar uma vida nova. E eles se casaram, minha mãe já estava grávida de mim, então vocês conseguem imaginar que não foi fácil. Então, né, ali no começo, nunca assim faltou nada do essencial, mas assim, eles dormiram no chão por muito tempo, ganharam uma TV de presente de casamento, mas a TV não tinha armário, não tinha, né, uma mesa, então ficou em cima de uma caixa por muito tempo. E aí eu então vivi, né, cresci num ambiente que nunca me faltou nada. Então, principalmente assim, né, tenho ali alguns problemas de saúde desde criança, questão, né, respiratória, sou asmática. Então, assim, questão de medicamento, que é uma coisa complicada, cara, nunca me faltou nada. Porém, sabe aquelas coisas assim, por exemplo, eu não tinha, né, minha família não tinha condições ali pra, por exemplo, eu comer na cantina todos os dias, enquanto todos os meus colegas de classe comiam na cantina todos os dias. No meu caso, era uma vez por mês, eu ganhava um dinheirinho, que aí eu podia comprar um misto quente. Então, né, tive uma vida simples, porém, né, estudei sempre em escola particular, porque meus pais sempre tiveram ali realmente de apostar na educação. Meu pai fala, né, que tudo que ele conquistou foi por conta da educação, né? Como eu falei, tenho pessoas da família que são professores, então a educação sempre foi um ponto muito importante. E aí, sempre, né, eles investiram muito na minha educação, na educação da minha irmã. E então, assim, sempre estudei em escolas particulares, por mais difícil que fosse, né, questão financeira, né, nunca assim, falar que a gente comia a melhor comida, não, todos os dias, né, comidas caras, não. Porém, nunca tivemos, né, nenhuma situação de passar fome, né, a gente sempre teve a comida. Questão, né, como eu comentei, questão médica, sempre tivemos plano de saúde vinculado ali ao trabalho da minha mãe. Quando, né, eu me formei, acabei perdendo esse direito, demos um jeito de
continuar pagando. Então, assim, tenho ali uma vida confortável. Porém, né, a nossa situação de conforto também foi evoluindo à medida do tempo. Então, esse também é um dos grandes motivos de eu ser tão mais velha do que a minha irmã, né? Temos aí 8 anos e meio de diferença, porque, imagina, meus pais eram muito novos, tinha ali toda uma questão, né, de estrutura familiar que ainda não existia. Então, né, eles esperaram muito, mas que eu sempre quis uma irmã, sempre pedi muito uma irmã, eles esperaram ter ali uma estrutura familiar um pouco melhor, um pouco mais organizada, principalmente, né, financeiramente, para minha irmã nascer. E aí, né, por que eu tô contextualizando tudo? Pra essa, né, questão aí da minha infância. Para mostrar que a questão de dinheiro sempre foi ali um ponto importante. A gente sabe, né, que ainda é muito tabu a gente falar de dinheiro. E eu acho que, né, tô aqui para abrir um pouquinho, né, sobre isso. E como foi, então, minha questão financeira? Lógico, como toda criança, eu ganhava ali uns trocadinhos, umas moedinhas ali, umas moedinhas aqui, de vez em quando. Tinham ali, né, alguns familiares que me davam um dinheirinho, tipo, de presente de Natal, né? Poxa, não, vai lá, compra uma blusinha, né? Tudo isso. E eu sempre tive o costume de guardar esse dinheiro. Então, desde criança, como eu via, né, todo o trabalho dos meus pais, toda aquela dinâmica de, poxa, vamos lá, a gente precisa se organizar. Às vezes, né, fala, poxa, não, a gente não vai comer uma pizza hoje porque a gente tá economizando para uma viagem, alguma coisa assim, né? E depois também, quando meus pais compraram o apartamento, né, toda a questão de uma organização financeira familiar ali, para conseguir fazer todo, né, a amortização daquele apartamento, para conseguir se livrar ali, né, do financiamento. Então, eu vivi né, fui crescida em um ambiente dessa forma. Então, para mim sempre foi muito natural o básico de eu não vou gastar mais do que eu ganho. Tudo que for possível eu vou guardar, vou economizar, vou pesquisar. Gente, a minha mãe, ela faz conta de quantos metros tem o rolo de papel higiênico naquele pacote para ver quantos centavos custa cada metro do rolo de papel higiênico. Exatamente, aquele papel para você limpar a bunda. Da minha mãe, ela sabe exatamente quanto ela tá gastando toda vez que ela vai ao banheiro. É esse o nível. Então, para mim, sempre foi muito natural, né? E aí, lógico, como toda criança, eu tive aqueles porquinhos, né? Não era bem um porquinho, eu tinha uma latinha dos dálmatas, que era ali onde eu colocava meus dinheirinhos. E de tempo em tempo, quando eu juntava ali um valor, às vezes era assim, 50, 100 reais, pensando ali, né, cerca de 15 anos, eu, até mais, eu ia lá e falava, pai, juntei, coloca na poupança. Por quê? Meu pai já me ensinava a questão de dinheiro em casa, dinheiro parado, tem tanto a questão dos riscos, né, de, poxa, dependendo do quanto você tem, alguém pode querer invadir a sua casa para roubar isso, né, quanto a questão de perder valor. Então, quanto que o dinheiro parado dentro de casa, ele não tá sendo reajustado de acordo com a inflação. E aí, ele falava a questão da poupança, né, quanto que a poupança, ela ia fazer esse tipo de reajuste para o seu dinheiro não perder o valor. Então, desde criança, eu fui ensinada dessa forma. E eu comecei a receber meu primeiro dinheirinho, foi durante a faculdade, que eu fui bolsista de alguns projetos, né? Seja projetos de iniciação científica, iniciação à docência, monitora de disciplina, né? Eu sempre tive, desde o segundo ano de faculdade, eu tive esses tipos de trabalho. E aí,
primeiro, lógico que não era trabalho de contrato, né? Mas era a minha primeira experiência ali mais como trabalhadora foi na faculdade com a parte de monitora de uma disciplina e eu recebia R$ 400. Então, poxa, era um dinheiro, imagina, para uma pessoa ali de 18 anos, era um dinheiro legal. E o que acontecia? Assim que caía esse dinheiro na minha conta, eu já pegava R$ 300 e jogava na poupança. Já largava lá para ir rendendo. E aí, no finalzinho do mês, né, eu comprava uma outra coisinha ali, às vezes, sabe, tipo, porque aí a partir do momento que eu comecei a receber, eu comecei a depender menos, né, dos meus pais e comecei a virar e mexer, eu mesma tava pagando meu almoço na escola não, na faculdade. E aí, a partir disso, então assim, eu gastava ali um dinheirinho, mas dava a última semana do mês, eu pegava o que sobrou, que geralmente era um tanto razoável, né? Pensando que tinha sobrado 100, provavelmente eu gastava nem R$ 50. Então eu pegava e jogava novamente na poupança. E aí eu esperava o dinheiro cair, caía, já fazia isso. Ou seja, era essa a minha organização. Além, né, de sempre eu avaliar realmente, preciso disso. Então a primeira coisa que eu comprei de valor, assim, que foi um preço um pouco maior, foi o meu conjunto de mouse e fone e teclado, porque eu sempre gostei muito de jogos, sempre, né, tive, e aí era uma coisa que eu gostaria muito, e assim, eu trabalhei coisa de meses, juntando ali um pouquinho, até que eu juntei esse dinheiro, aproveitei uma promoção de Black Friday e comprei. Então foi esse contexto. E outra coisa que eu comprei de valor também ali durante esse meu primeiro ano foi um livro, que inclusive tá ali, que foi um livro de zoologia de invertebrados, um livro enorme, mas também assim, comprei ele seminovo, era um colega de classe que tinha comprado, ele comprou para estudar, mas ele não seguiu a área de zoologia, eu estava seguindo a área de zoologia, então para mim era interessante, ele foi lá e repassou assim por menos da metade do preço. Então eu sempre tive esse posicionamento, né, muito por influência do meu pai, por mais que, né, a gente sabe que a questão de falar sobre dinheiro ainda é um tabu, então, né, toda aquela coisa assim, não se deve perguntar quanto uma pessoa ganha, você se interessar por dinheiro, você ter, né, querer cada vez mais dinheiro é uma coisa muitas vezes vista de forma negativa, porém eu tive, né, esse relacionamento com meu pai, principalmente em relação ao dinheiro, de ter como se fosse uma orientação de, olha, pega esse dinheiro, você não pode ficar gastando, né, você precisa economizar, você precisa deixar ali na poupança. Hoje, né, se vocês quiserem, eu comento um pouco mais, hoje meu dinheiro não está mais em poupança, né, porém, por muitos anos foi dessa forma, porque a gente sabe que o dinheiro aqui, ó, ele só vai perdendo valor. Então, eu tive esse tipo de relacionamento com dinheiro desde criança, né, de uma orientação próxima. Então, quando eu comecei ali a receber, então, minhas bolsas de, como eu falei, de pesquisa, né, de iniciação docência e tal, eu ia lá, chegava pro meu pai e falava, olha, tô recebendo isso, me ajuda a organizar, me ajuda, né, porque a gente sabe que, infelizmente, hoje tá mais fácil, a gente tá caindo uma chuvona aqui, tá mais fácil essa questão, né, de você aprender um pouco mais essa questão da organização financeira, porém, e assim, é um processo, né, e a gente sabe que era muito difícil, então eu tive muito apoio em relação a isso por conta do meu pai, e aí, né, nos últimos 5, 6 anos, aí eu tenho aprendido mais sozinha, entre aspas, né, assim, lendo muito livros, reportagens, sempre, né,
eu tô aqui fazendo uma coisinha, eu deixo ali vídeos do YouTube tocando pra eu aprender um pouco mais, né? Que é extremamente importante você saber administrar o seu dinheiro. Então, se você gostou, né, desse vídeo, se fez sentido pra você, comente aqui embaixo. Não se esqueça de dar aquela curtidinha. Comenta aqui também, né? O que você achou, se também você teve esse tipo de ajuda familiar para ter esse primeiro contato em relação a administrar seu dinheiro. E um beijo pra vocês. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque ajuda muito. Beijo e ainda vai ter mais vídeos sobre isso, tá bom?